Olá, amigos da Medicina Veterinária. Estamos começando mais um episódio do Pode Latir, um podcast da Medicina Veterinária. E hoje a gente está num lugar diferente novamente. A gente veio aqui para Curitiba para cobrir. Acho que podemos dizer que a gente veio cobrir, né? Somos imprensa. Podemos dizer que somos imprensa. Eu prefiro falar que é uma coletiva hoje. Viemos para uma coletiva de imprensa com 2 repórteres que não são repórteres. E a gente veio cobrir aqui, a gente veio conversar com alguns presidentes de CRMVs e temos uma fala importante da nossa presidente federal. Prestem atenção. E a gente vai trazer um aspecto amplo, a gente vai falar um pouquinho sobre cada localidade, a gente vai falar sobre características regionais, sobre algumas polêmicas atuais. E eu acredito que vai ser um papo bem legal, né, Vanessa? Então, pessoal, a gente hoje está com Fora do Estúdio, apresentando aqui para vocês a reunião, né, que está tendo de todos os presidentes do CRMV, com a participação aqui com a gente. Então, a gente está fazendo meio que uma cobertura disso, trazendo para vocês aí bastante temas interessantes, temas de cada região e trazendo também para vocês informações sobre o que está acontecendo no momento aqui com a nossa cobertura do CRMV. E pessoal, fiquem espertos. A gente já vai pedir desde já para vocês compartilhar, curtirem, porque esse vai ser um papo muito interessante que muitos de vocês podem levar para o resto da vida de vocês e vai valer a pena. Exatamente, pessoal. Hoje a gente está tendo aqui, então, como tema abordado a PL 3665, que propõe, né, a regulamentação da profissão, a saturação do mercado de trabalho, a formação também com uma prova de validação e o impacto de uma possível proibição de novos cursos no país. Então, é o que a gente hoje veio aqui trazer para vocês e é isso de informação que a gente vai estar passando, tá bom? Isso aí. Polêmicas e pode latir. Pode latir, claro, se não é polêmica, não está envolvendo a gente. Exatamente. Né? Então é isso aí, pessoal. Curte as entrevistas, assistam, comentem, enviem dúvidas que a gente repassa para a galera que está nas entrevistas. E é isso aí, fique aí com as nossas entrevistas. É isso aí, pessoal. Curte lá, compartilha, deixa o like e assista o nosso pod, porque tem assuntos muito interessantes aí para cada um e para cada segmento da área. Pessoal, agora a gente vai conversar aqui com o Dr. Adolfo Sasaki. Ele já conversou com a gente uma vez, então dispensa apresentações. Ele que é o anfitrião da Câmara Nacional dos Presidentes, que está acontecendo aqui em Curitiba. Então, fala um pouquinho para a gente, doutor, sobre a CNP, o que ela é, qual a importância dela estar aqui no Paraná, né, nessa edição. Com certeza é uma alegria imensa e uma responsabilidade. Porque sempre que os estados recebem a CNP, a gente tenta fazer o melhor para que as conversas, os temas sejam relevantes, mas principalmente para que os profissionais, os presidentes, se sintam também bem, né, para que eles possam estar falando, discutindo. Então essa é o principal ponto que eu coloco hoje, essa alegria e essa responsabilidade. Mas não é somente isso, né? O que a gente também quer é mostrar o nosso estado. O Paraná, como todos sabem, vocês sabem, com certeza, é um grande produtor. E essa produção, o trabalho do médico veterinário e do zootecnista devem ser mostrados nesse momento. Eu faço sempre questão de mostrar a equipe que está por trás, a equipe que trabalha aqui no Paraná, porque eu estou presidente hoje, amanhã não serei mais eu. Mas as pessoas que aqui trabalham, que fazem um trabalho muito bom, continuarão. Então, é sempre isso que eu tento mostrar e esse é o momento ideal para eu fazer isso. E quais são as suas expectativas, né, em relação ao evento que está acontecendo? Como ele pode beneficiar a comunidade em si? E qual o tema central, né, do evento hoje? As demandas são inúmeras, né? Os nossos colegas trazem suas demandas regionais. Mas o que é importante? É a gente entender que cada estado tem uma particularidade, cada sistema tem as suas dificuldades e a gente tenta, através de exemplos,
de conversas, diálogo, fazer com que a gente consiga fazer um sistema o mais homogêneo possível. Então, esse é o principal ponto, eu diria, para vocês, que nós estamos aqui para trazer experiências, trazer novidades e, acima de tudo, um sistema que seja ético, né? E realmente um sistema que funcione para o colega médico veterinário, para o colega zootecnista, mas principalmente que faça bem para a sociedade. Esse é o nosso papel como conselho, como a gente já falou. Nós estamos aqui para promover o bem à sociedade, e é nesse sentido que a gente vem trabalhando aqui. Mas também é um ponto que eu coloco como um ponto em destaque, que seria principalmente meu papel hoje aqui de fazer a CNP é mostrar o Paraná, o nosso trabalho do profissional do nosso Paraná, o profissional que está lá no campo, que está na indústria, que está nas prefeituras, que está nas clínicas, né? Nas mais de 80 áreas da medicina veterinária e da zootecnia. Isso. E quais são as demandas que estão sendo feitas pelo CRMV do Paraná aqui na CNP? Olha, nós, como o nosso governador fala, nós somos o supermercado do mundo, né? Queremos ser o supermercado do mundo. E o importante é que a gente traga, e a gente está trazendo nuances ou importâncias de vários segmentos. Então, a gente traz discussões sobre a ética, sobre a produção, né? Nós somos aqui no Paraná, somos o maior produtor de aves, suínos, estamos crescendo, peixes, ovos, mel, né? E temos muitos bons exemplos aí de bem-estar animal, da ética e principalmente da clínica de pequenos animais. Então, é nesse sentido que a gente vem trazendo e levando também muita informação. Sim. Então, doutor, para a gente finalizar, então, hoje o papo é mais breve, a gente tem bastante pessoas para conversar ainda. Deixa as suas considerações finais, então, sobre a CNP. Deixa também, novamente, mais um recado para os estudantes que estão entrando, que estão vendo agora a variedade, né, de opções que tem, conhecendo todos os CRMVs, né, que a gente está entrevistando. Então, deixa o seu recado para o pessoal aí. Eu queria, primeiramente, dizer parabéns para vocês que aqui estão. Vocês, alunos, que estão aqui fazendo diferença, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, de jovens que realmente não fiquem ali esperando acontecer. Nós precisamos estar unidos, vocês precisam estar escutando o que a gente vem trabalhando, porque vocês serão os próximos presidentes, né? Vocês serão os nossos próximos representantes. Então, vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo, alunos, tenho a importante frase, responsabilidade. Nós somos médicos veterinários, nós somos da área da saúde, saúde única é o nosso objetivo, né? Mas precisamos trabalhar unidos e com informação, né? E é isso que vocês fazem, estão levando a informação para o acadêmico, mas também para o profissional, que eu vi que vocês lançaram as nossas entrevistas, e com certeza essa informação tem que ser levada. Então, conto com vocês, principalmente, para que vocês dissipem isso. Eu acho que é o ponto inicial. E segundo, eu queria também falar e que vocês resgatem essa emoção que eu trago para vocês, essa felicidade de ser médico veterinário, né? Então, é isso que vocês precisam trabalhar o dia a dia. O nosso dia a dia como médico veterinário não é fácil, né? A gente sabe das dificuldades, a sociedade não está fácil. Mas para isso a gente precisa estar conversando, unidos, né? E sempre, uma coisa que eu sempre gosto de colocar no final, né? É que nós não podemos ficar quietinhos, nós temos que estar conversando. Eu, como presidente, atualmente, venho falando o quê? Eu fui provocado, vocês me provocaram uma vez, me provoque a segunda, a terceira, a quarta, porque isso vai fazer com que eu continue no foco, no direcionamento correto, né? Então a gente não pode parar de estudar no quesito que tá buscando informação. A gente nunca vai poder ficar estático, né? E com certeza o toque, o ser humano, vocês alunos, profissionais precisam estar em contato com o Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Paraná.
Isso aí, obrigado, doutor, então, pelas palavras, por participar conosco novamente e esperamos nos ver brevemente de novo. Com certeza, estou à disposição. Obrigado. Então a gente está aqui agora com o Dr. Fábio Souza, ele é presidente do CRMV de Roraima. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as demandas da região de Roraima que ele representa, né, o CRMV lá de Roraima, e a gente vai conversar com ele um pouquinho. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Se apresenta para a gente, então, fala um pouquinho sobre você, bem rapidinho, o seu nome, qual região, como você chegou na presidência do CRMV? Então, eu sou Fábio Souza, né, estou presidente do Conselho Regional de Roraima e para mim é uma honra, né, estar representando a classe dentro do nosso estado. Eu estou há pouco tempo no estado de Roraima, cheguei lá em 2018, mas já estou na região norte por volta de mais de 10 anos. Eu passei uma temporada bem extensa no Amazonas desde 2010, participando também do conselho lá, ajudando nas gestões que passaram, algumas demandas dentro da medicina veterinária. E quando eu fui para Roraima para executar minhas atividades profissionais, então foi uma felicidade poder também me envolver com o conselho inicialmente, né, como membro de comissão, e depois ter a oportunidade de chegar a buscar, né, contribuir um pouco mais por meio da presidência do conselho. Sim, já conhece bastante a região, então já consegue trabalhar bem. Fala um pouquinho para a gente, então, como são as demandas, né, da sua região. Quais tópicos são mais debatidos? Porque cada região tem a sua peculiaridade, né? Então, algumas debatem mais a questão dos animais de grande porte em agronegócio, alguns animais pequenos. Qual que é a demanda mais específica da sua região e o que está sendo debatido ultimamente no CRMV de vocês lá? Quando eu cheguei em Roraima, a gente estava com um número de profissionais bem reduzido, né? Porque o estado está em crescente desenvolvimento e principalmente na área da nossa profissão também está crescendo o número de profissionais. Por enquanto, nós tínhamos na região apenas uma instituição de ensino superior, né, com medicina veterinária, que é a Universidade Federal de Roraima. E depois, né, com a criação em 2018, na faculdade particular, então já apresentou mais uma possibilidade de entrega, né, ao mercado, egresso dentro da profissão. E esse número a gente percebeu agora, justamente esse crescimento, com a formação dos primeiros profissionais na Universidade Federal, dentro dessa época, de 2018 para cá, e também depois com a formação da primeira turma, né, dessa particular. E aí, os números agora já estão numa crescente bem interessante. A gente praticamente triplicou a quantidade de inscritos dentro desse período. Então, de 2018 para cá, na escala de 200 e quase 300 profissionais, hoje nós estamos na casa dos 700, então isso para a gente é uma grande satisfação de poder, né, ter no mercado mais profissionais, porque a demanda do estado, apesar de ser um estado pequeno, a demanda é muito grande. Tem municípios que às vezes só tem um profissional, então, claro, a maior parte da concentração dos profissionais estão dentro de Boa Vista. E isso não é muito interessante, né, para o estado que tem uma aptidão para o agronegócio muito grande. Praticamente todos os municípios têm criações de animais de produção e também tem a parte de pet. Então a gente tem um mercado não só como esse, mas de outras áreas também que estão precisando de profissionais para atendimento, né, dentro do nosso mercado. Então isso é um ponto também de atenção para justamente criar esse estímulo, que é um trabalho que a gente vem fazendo, de estimular, principalmente dentro das instituições de ensino superior, a busca, né, dos futuros profissionais por outras áreas que existem demandas dentro do nosso estado que não estão ainda sendo atendidas da forma correta. Sim, é sempre bom, né? E sempre profissionais qualificados, né? A gente queria saber a sua opinião a respeito desse projeto de lei, né, o 3665, sobre a regulamentação das análises clínicas de animais no Brasil. Ele é um projeto que ele está em alta agora, né, está sendo debatido bastante, e a gente queria saber a sua opinião a respeito desse projeto. O CRMV de Roraima acompanha, né, a posição do sistema, né, CFMV, CRMV, justamente contra esse PL, porque ele traz aí uma série de absurdos com relação à nossa própria lei, né, 5.517 de 68, onde nós temos atividades privativas do médico veterinário.
e elas estão sendo minadas, né, por meio desse projeto de lei com relação às nossas atribuições. E isso traz um grande prejuízo para a sociedade, porque abrindo mão, né, dessa questão de áreas que são específicas do médico veterinário atuar, a gente tem aí a possibilidade, né, dessa área de atuação está nas mãos de pessoas, né, de profissionais não qualificados. Eles têm qualificação dentro desse segmento deles, mas na medicina veterinária, o médico veterinário é, nesse caso aí, o mais indicado e é o profissional que é capaz de desenvolver essa prática com qualidade, com segurança e com a expertise necessária. Sim, é o que a gente comenta, né? Não é que a gente não queira que os outros profissionais trabalhem, né? Mas você tem que pelo menos ser qualificado para você poder fazer isso, né? E geralmente o curso de veterinária, né? Geralmente não, o curso de veterinária é o que mais capacita, né? Que como foi falado já em alguns casos, você não pega qualquer profissional para fazer uma análise de humanos, então por animais não deve ser diferente, né? Hoje a gente tem até algumas pós-graduações e outros cursos que trazem essa qualificação para profissionais e muitas vezes eles não cobram aquilo que deveriam cobrar em relação à especificidade da profissão. Então, aí no caso, a gente tem uma outra situação, que é a nossa própria lei, que traz essa atribuição para o médico veterinário, porque ela reconhece que é o profissional devidamente qualificado e com a expertise necessária. Então, isso já está previsto em lei e que não é uma exceção, né, para que outros profissionais venham a atuar, mesmo que tenham buscado essa qualificação por meio desses cursos e outras questões que eles possam vir a trabalhar. Porque já é uma expertise que, como você mesmo falou, já vem da própria grade, né, curricular, da própria estrutura curricular, melhor dizendo, em relação à formação do profissional. Então, é uma cadeia de eventos e tem a particularidade das espécies. Porque aí, no caso, o médico veterinário, ele trabalha a especificidade das espécies. Então, cada uma dessas tem uma particularidade, coisa que as outras profissões, por mais que eles tentem, não conseguem atingir. Sim, exatamente isso. A gente pode encerrar por aqui, então, doutor Fábio, se quiser deixar uma consideração final, um recado para os estudantes de medicina veterinária que estão buscando ali um caminho, deixa um recado para o pessoal ali que você deseja. Perfeitamente. É importantíssimo durante esse período de formação profissional, né, e buscar as oportunidades. Então, o meu conselho que eu sempre dou, né, como docente também é justamente aproveite o tempo que está dentro da graduação para justamente buscar um pouquinho das experiências dentro de cada área, dentro das possibilidades, para testar, né, outras possibilidades que venham a despertar um interesse pela profissão, porque não é só existe um segmento dentro do mercado, existem N outros, são mais de 85, né, mais de 80 áreas de atuação do médico veterinário e isso para a gente é muito importante. Então, termos os profissionais ocupando o espaço correto dentro do mercado, assim a gente vai manter a nossa profissão em alto nível e também ter a manutenção, né, daquilo que é de expertise nossa e não ter espaços abertos para que outras profissões, né, venham a querer justamente esses segmentos porque não tem um profissional ocupando o espaço. Isso aí. Obrigado pela participação, então, doutor Fábio, e esperamos nos encontrar em breve novamente. Ok, obrigado. Pessoal, estamos agora aqui conversando então com o Dr. Licindo Rodrigues Pereira, ele que é o presidente do CRMV do Maranhão. A gente vai conversar com ele um pouco sobre algumas demandas regionais dele. Doutor, para começar, se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre o doutor, como chegou na veterinária, como chegou na presidência do CRMV. Bom dia, meu nome é Licindo Rodrigues Pereira, sou médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Maranhão e cheguei à presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária há pouco mais de 2 anos, a convite da ex-presidente, tá? Para assumirmos e darmos continuidade no trabalho que vinha sendo executado. Hoje, a gente tem uma plataforma de serviços dentro do Conselho que a gente trouxe como legado e a gente está ampliando. Para quê? Para que tanto os estudantes tenham uma base para entrar na medicina veterinária, como ao profissional médico veterinário e zootecnista para se aprofundar ainda mais nas questões e na legalidade da profissão. Então, doutor, a gente falando sobre a sua região, principalmente, né? Temos algumas atualizações profissionais na profissão, né? O senhor poderia falar para a gente sobre isso, sobre os temas, como é esse formato para participação?
nós temos dentro desse tema, porque veja só, a função básica do Conselho Regional de Medicina Veterinária é a fiscalização e servir de apoio aos entes federados, servir de apoio à União, ao Estado e ao município, dentro daquelas suas necessidades, naquilo que precisa, como órgão consultivo. No entanto, todos os conselhos, e nós não somos diferentes, nós mantemos dentro do nosso órgão, uma plataforma de cursos. E esses cursos são demandados de acordo com a necessidade do profissional. Tá? Então, nós fazemos semanalmente os cursos de responsabilidade técnicas, onde nós traçamos uma linha, que é a linha da ética, a linha da legislação e a linha da saúde de um modo geral. Então, todos os profissionais, médicos, veterinários, não importa quanto tempo tenham de formados, eles tem acesso livre e gratuito a esses cursos. A única coisa que a gente exige é que ele faça a sua inscrição, ele pode fazer pelo site, direto no site do Conselho, é gratuito. Após o curso, ele recebe a certificação de que ele fez, e não há uma obrigatoriedade, mas há a disponibilidade do CRMV em estar par e passo com o profissional. A gente abre esses cursos para os 2 últimos períodos dos formandos das faculdades. Por quê? Por que a gente abre somente para os 2 últimos períodos? Porque são as turmas que estão saindo, estão no nível pré-profissional. Então, eles precisam ter conhecimento do que pode acontecer na vida profissional. E a gente faz isso com a maior boa vontade. Nós levamos às universidades esses treinamentos, nós damos palestras na universidade, ministramos palestras na universidade, exatamente no intuito de mostrar a função do Conselho e mostrar que o Conselho está ali para auxiliar. Então, só para você ter uma ideia, como a gente faz toda quarta-feira cursos presenciais, uma vez por mês a gente faz online. Então, quando a gente faz online, a gente abre uma plataforma bem maior que atinge o Brasil como inteiro. Agora, quem quiser fazer, está aberto na plataforma. Muito bem. E o senhor poderia falar para nós sobre o papel, né, do médico veterinário na saúde pública, como é essa capacitação, o que precisa? Veja só, o papel do médico veterinário na saúde pública, não só do médico veterinário na saúde pública, do médico veterinário e do zootecnista. Por quê? Porque os conselhos, eles são representativos, são entidades representativas dessas 2 profissões. Então, esses 2 profissionais, eles têm um papel fundamental na saúde pública. Por quê? Porque quando eles estão trabalhando na produção de alimentos, na produção de rações, na produção de medicamentos, eles estão produzindo isso, e isso está voltado como finalístico para a sociedade. Tá? E quando a gente trabalha com saúde pública, a gente se volta para o controle de zoonoses, porque esse é um papel do médico veterinário, por mais que a gente não seja consultado pela pessoa, nós orientamos e indicamos os caminhos que eles devem percorrer e, no caso dos animais, nós indicamos o que deve também acontecer. Aí já é diferente, mas nós trabalhamos dentro dessa área. E dentro da área de saúde pública, a gente não pode esquecer que atualmente no Brasil nós vivemos um momento de uma só saúde, que é a saúde única, One Health. E o médico veterinário é o único profissional que consegue andar nos 3 pilares da saúde única, que é a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental, o meio ambiente, que são esses 3 pilares que formam a saúde única. É a união dessas 3 plataformas. Muito bem. E, doutor, quais são os desafios, né, na sua região, e o que a gente pode esperar do futuro da medicina veterinária, do CRMV, para a sua região? Veja só. O futuro da medicina veterinária não existe mais, ele é presente. Por que ele é presente? Porque nós já atingimos determinados níveis e que agora nós precisamos, claro, sempre aprimorar, sempre melhorar. Mas veja só, o que a gente espera daqui para frente? Hoje, o Brasil, os últimos estados, conseguiram sair da zona de desconforto, daquela zona de risco de aftosa com vacina, e agora nós estamos sem aftosa e sem vacina. Isso abre um campo e um leque muito grande para a medicina veterinária. Por quê? Saiu a vacina, mas entra o papel
da defesa sanitária, da defesa epidemiológica. Por quê? Porque eu não tenho mais vacina para me proteger. O que eu tenho agora? Agora eu tenho somente profissionais que vão estar em campo, fiscalizando, vistoriando, para impedir que essas doenças retornem. Por quê? Quando a gente pensa que eu só posso exportar grãos, soja, se eu for livre de aftosa. O que isso tem a ver, a soja, com a aftosa? Simples. O vírus pode ser carreado no grão. E os países exteriores só adquirem se nós formos livres de determinadas doenças em determinadas regiões. Agora, por exemplo, como você perguntou relacionado ao Maranhão, nós temos um amplo leque de oportunidades, não só para a pecuária, mas para a agropecuária como um todo, porque eu vou poder exportar grãos, eu vou poder exportar animais, porque hoje nós somos livres da aftosa sem vacina, e é um requisito que a União Europeia, que o mundo inteiro exige, e isso me traz um fator que é primordial, que é a entrada de divisas. Eu começo a aumentar a minha exportação e a entrada de divisa para o país. E isso abre sempre mais oportunidades. E esse, hoje, é um campo, o campo da defesa, o campo da tecnologia de alimentos, a ser explorado pelos médicos veterinários e pelos futuros médicos veterinários, que são vocês que estão saindo, e vocês vão pegar esse mote bem no momento adequado, ideal, tá? Que é a comprovação e a certificação das condições que nós temos hoje no Brasil inteiro. Isso é muito bom para a medicina veterinária como um todo. Muito bem. Isso aí, pessoal. Então a gente conversou agora aqui com o Dr. Licindo, ele que é o presidente do CRMV lá do Maranhão. Dr. Licindo, deixa as suas considerações finais, então, para a gente, deixa um recado para os estudantes de medicina veterinária que estão aí nessa trajetória para se tornarem médicos veterinários. Na medicina veterinária, nós temos um vasto campo para o exercício profissional. Eu costumo dizer que o profissional, principalmente o profissional egresso, tá, da faculdade, ele deve ter duas coisas em mente. Uma, ser ético, e a outra, ser um excelente profissional. A gente está aqui agora com a doutora Marcelena da Fonseca, ela que é presidenta do CRMV lá do Tocantins. Ela vai conversar com a gente aqui um pouquinho sobre mercado de trabalho, as ações regionais lá do Tocantins. Mas para começar, se apresenta para a gente, fala um pouquinho da doutora, como que chegou na medicina veterinária, como que chegou na presidência do CRMV do Tocantins. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom, meu nome é Márcia, eu formei em 97. Um dos objetivos que me levou a fazer a veterinária é o nosso contato junto com o agronegócio, que já vem de família. E isso aí nos galgou dentro do agronegócio como médica veterinária, e depois de alguns anos eu quis contribuir mais para a classe da medicina veterinária, uma vez que tudo que eu represento hoje profissionalmente devo à medicina veterinária, e foi aonde que nós começamos a militância junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins. Muito bem, doutora. Poderia falar para a gente, então, um pouquinho de como é a região, quais os impactos das regulamentações, quais os desafios, como é a medicina veterinária no estado? Bom, o Tocantins, ele é um estado jovem, o mais novo estado da federação. E lá tem chegado e tem formado muitos médicos veterinários, zootecnistas, que estão dentro do mercado de trabalho, que é um estado pujante, forte, e temos lá a presença de indústrias, pecuária, agricultura, e também outras áreas que estão em franco crescimento, como a área dos pets, piscicultura, entre outros. E os médicos veterinários e os zootecnistas, nós fazemos parte também, né, dos grupos, das comissões, levando a valorização, a fiscalização para coibir os péssimos profissionais ou os charlatões. Muito bem. E como é o mercado de trabalho na sua região hoje? O mercado de trabalho, ele tem crescido bastante, uma vez que o Tocantins também tem crescido, que faz parte do Matopiba,
que é uma fronteira agrícola dentro do estado. E lá a geração de emprego é muito grande. Mesmo ainda nós temos muitos médicos veterinários, muitos zootecnistas dentro do país, mas o Tocantins ainda consegue absorver esses profissionais. Muito bem. E quais são as principais demandas hoje na sua região, né? Como que a senhora, sendo a presidente, né, trabalha com isso, lida com essas demandas, com esses desafios? Bom, as grandes demandas que nós verificamos quando assumimos o Conselho Regional de Medicina Veterinária é os profissionais estarem se capacitando em outras áreas, que não seja só reprodução ou só pet. Por exemplo, tem inúmeras prefeituras que necessitam da vigilância sanitária, da zootecnia, ou da vigilância sanitária, do CCZ e Serviço de Inspeção Municipal, bem como outros serviços, na piscicultura, por exemplo. Então, temos trabalhado no sentido de fazer uma parceria com esses profissionais, ajudar na capacitação e eles a galgar o mercado de trabalho e, claro, nunca parar de estudar. Muito bem, então, doutora. Obrigado pela sua participação, doutora. Então, essa foi a doutora Marcelena, presidente do CRMV do Tocantins. Deixa para a gente, então, suas considerações finais. Deixa um recado para os estudantes de medicina veterinária que estão ali vésperas de terminar o curso, ou até os que estão no meio ainda começando. Deixa um recadinho para o pessoal. O principal é sempre, né, ter o foco, a persistência, a humildade e sempre estar ali se aperfeiçoando, buscando sempre um mercado ético, um mercado onde eu tenho os meus companheiros, como meus amigos, meus parceiros. Então, isso aí faz parte do sucesso. Isso aí, obrigado pela presença, então. Eu que agradeço. Estamos agora aqui, então, conversando com o Dr. Altair Santana de Oliveira, ele que é presidente do CRMV lá da Bahia. Então, a gente vai conversar com ele um pouquinho sobre a demanda regional que eles têm lá na Bahia, lá, como que é a questão da fiscalização e tudo mais. Obrigado pela presença, doutor. Se apresenta para a gente, então, fala um pouquinho sobre o doutor, como que chegou na veterinária, como que chegou na presidência do CRMV. Se apresenta para a gente um pouquinho. Bom, como você falou, sou Altair Santana, presidente do Conselho da Bahia, e eu iniciei minha carreira como, já ainda na faculdade, eu já era do Ministério da Agricultura, né? Eu fiz um concurso público, eu era técnico agrícola, queria ser médico veterinário, e ainda estudante de medicina veterinária, eu entrei no Ministério da Agricultura como agente de atividades agropecuárias, trabalhava no Serviço de Inspeção Federal. E, ao me formar, também voltei, fiz outro concurso e passei para médico veterinário no Ministério. Essa carreira foi transformada em fiscal federal agropecuário e hoje é auditor fiscal federal agropecuário. Então, a minha vida toda eu trabalhei na área da fiscalização federal agropecuária, na defesa agropecuária, no Serviço de Inspeção Federal e também na saúde animal. Sim. Inclusive, assumindo alguns cargos durante minha vida profissional. Eu fui diretor, por exemplo, diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Fui superintendente no Ministério, fui diretor técnico no Ministério também. E, com isso, ficando muito conhecido, a convite da doutora Anelisa, eu participei do conselho como conselheiro. E depois ela me convidou para ser vice-presidente na chapa dela e depois me exigiu que eu fosse candidato a presidente. E muitos colegas pediram muito e eu acabei aceitando e sou presidente há 2 gestões. Sim, uma trajetória muito boa. Muito bem, então, doutor. Poderia falar para a gente, então, como que é a sua área de destaque da sua região? Qual o segmento mais forte da sua região? Como é lá? Bom, a Bahia ela tem muita força no setor agropecuário, é muito diversificado. A Bahia, por exemplo, tem o maior rebanho do Nordeste de bovino, 13 milhões e meio, mas eu acho que tem mais. Tem muita sonegação nisso. Mas oficialmente tem em torno de 13 milhões e meio de rebanho bovino, tem um grande rebanho de equídeos,
né? A Bahia é muito forte, tanto que tem 3 frigoríficos que abatem equidas também, né? Cria e abate. Claro que é tudo para exportação, né? Nós não consumimos nem carne, nem pele desses animais, mas vai tudo para exportação, principalmente para a China. A Bahia tem o maior rebanho de caprinos e ovinos do Brasil e tem um forte também investimento na área e produção na área da aquicultura e pesca, né? Afinal de contas, a Bahia tem 1.100 quilômetros de litoral, então é o maior litoral do Brasil. Então, essa área de aquicultura e pesca também tem força. Olha só, muito interessante. E como é a fiscalização, né, levando em conta o CRMV, nessa região e também da defesa agropecuária? Olha, a fiscalização da defesa agropecuária fica por conta, evidentemente, dos órgãos de defesa agropecuária. No caso, o Ministério da Agricultura, né, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, a ADAB, né, e as secretarias municipais de agricultura. O Conselho tem uma forte presença na fiscalização, porque o papel nosso é esse, né? Eu estava conversando aqui que o objetivo principal do Conselho é proteger a sociedade. Às vezes a gente pensa que é proteger o profissional. O médico veterinário fica reclamando, olha, tem que proteger o veterinário, tem que usar o tecnista. Mas o objetivo é proteger a sociedade, senão a gente não existiria. Só que para proteger a sociedade, com as demandas da sociedade, principalmente denúncias, a gente fiscaliza o exercício profissional, né? Para quê? Para poder, evidentemente, que punir os maus profissionais e aquelas pessoas que querem se passar por profissionais, né? O charlatão, né? Que tem muito também. Então, com isso, a gente defende, evidentemente, o bom profissional, né? Se a gente tira do mercado, pune os maus profissionais e o charlatanismo, a gente também combate, evidentemente que a gente acaba protegendo os profissionais. Muito bem. Então, pessoal, a gente conversou aqui com o Dr. Altair Santana, ele da Bahia. Então, deixa pra gente suas considerações finais, doutor. Fala um recado pro pessoal, um recado para os estudantes de veterinária que estão ali começando a sua jornada acadêmica, ou quem está encerrando, ou quem está pensando ainda em entrar na carreira de medicina veterinária. Deixa um recado pro pessoal. Bruno, são mais de 80 áreas de atuação. A área da medicina veterinária é muito diversificada, mas também são muitas faculdades que estão jorrando no mercado uma quantidade enorme de profissionais. Só para você ter ideia, na Bahia são quase 1.000 inscrições de médicos veterinários por ano. Então é muita gente, o mercado é muito grande. E as faculdades estão preparando vocês muito para a área PET, né? E aí eu fico com ciúme. Eu espero que veterinários também queiram atuar na minha área, por exemplo, que é a defesa agropecuária. É uma área muito boa, porque é uma área que é considerada privativa do médico veterinário. Então, é preciso olhar na Lei 5.517 as áreas que são privativas nossas, porque essas áreas estão sendo negligenciadas pelas universidades, infelizmente. As universidades estão preparando médicos veterinários para o mundo PET, para a clínica de pequenos animais, e se esquecem dos grandes animais, dos animais de produção, da área de defesa agropecuária e tantas outras áreas que são privativas do médico veterinário, e a gente vive se degladiando às vezes com outras profissões que querem avançar sobre a área veterinária, né? Um direito das profissões quererem entrar na área, e a gente precisa defender, mas para a gente defender é preciso que os profissionais nossos tenham proficiência nessas áreas, né? que a gente tem como privativas. Então, a minha mensagem é para que as faculdades preparem melhor os profissionais e que os alunos busquem outras alternativas para se especializarem quando saírem da faculdade. Isso aí, pessoal. Então, recado dado. Não foquem só na área de pequenos. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o doutor nas redes sociais. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre como é o trabalho, a gente vai deixar as redes sociais na descrição. Obrigado, doutor, pela presença, e esperamos nos encontrar novamente em breve. Eu que agradeço. Obrigado.
Continuando então a nossa conversa com os presidentes do CRMV de todo o país, a gente vai conversar agora com o Dr. Mauro Moreira, ele é presidente do CRMV do Rio Grande do Sul. Então a gente vai falar um pouquinho com ele sobre o pós-tragédia das enchentes que ocorreram lá, para ver as ações do CRMV por lá. Mas antes disso, se apresenta para a gente, doutor. Fala um pouquinho de como foi a sua trajetória na medicina veterinária e como chegou até a presidência do CRMV. Bom, primeiramente, saudar a todos os paranaenses, o nosso presidente aqui do Paraná, o doutor Adolfo, de nós estarmos aqui nessa data na Câmara Nacional de Presidente e também podemos falar aí um pouco aí aos colegas. A nossa trajetória começou na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde sou formado na Universidade de Passo Fundo. Também tive uma experiência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde nós iniciamos, e é muito importante a gente estar falando para estudantes, porque a nossa vida ela não começou apenas após formado, Nós participamos de DCEs, nós participamos de diretórios acadêmicos nas universidades onde eu tive que estudar, e isso nos levou a ter um entendimento que nós poderíamos dar a nossa contribuição também para a profissão. Então participamos de sindicato, de associações, e chegou o momento máximo que era ser e concorrer ao Conselho Estadual do Rio Grande do Sul. O Conselho do Rio Grande do Sul ele tem números muito parecidos com o Conselho aqui do Paraná, até mesmo de profissionais. Hoje nós estamos em 23 mil profissionais inscritos e mais de 15 mil empresas cadastradas. E nós fizemos uma grande eleição no Rio Grande do Sul porque nós entendíamos que o nosso conselho deveria ser representativo de todas as regiões do estado. Então nós conseguimos a nossa vitória naquele momento, porque nós conseguimos que a nossa diretoria representasse todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul. Estamos finalizando o nosso mandato com muitas ações, com muitas conquistas, mas o que eu posso te dizer que é valoroso para nós, quando estamos com o presidente, é o dia a dia com os profissionais, de saber auscultar, de saber desenvolver até mesmo os seus problemas, e tentar, de alguma forma, aí, trazer soluções aos problemas da nossa profissão. Ok. E então a gente entrando um pouco no assunto que foi bem recorrente, todo mundo ficou chocado, ficou impressionado e se mobilizou para ajudar, como que foi o enfrentamento do desastre que teve no Rio Grande do Sul, das enchentes e tudo, como que foi o enfrentamento assim da parte do CRMV? A gente acredita que teve muitas mudanças, e foi uma fase difícil, então como que foi esse enfrentamento na época das enchentes? A nossa gestão ela foi uma gestão atípica, eu posso dizer assim, porque em 3 anos que nós estamos fechando, nós pegamos 2 crises climáticas no Rio Grande do Sul. A primeira, que afetou a região de Lajeado, que a cidade de Mussum, que foi uma cidade altamente destruída, onde naquele momento nós trouxemos o melhor especialista do Rio Grande do Sul e do Brasil para que pudesse auxiliar junto com o Estado na questão do resgate e abrigamento dos animais. Então, o Rio Grande do Sul, naquele momento, o CRMV, ele ajudou trazendo o profissional que nós tínhamos de ponta para até mesmo ensinar os profissionais que lá estiveram trabalhando de como proceder. E 9 meses após, nós tivemos uma tragédia ainda maior, que foi na região de Porto Alegre, a grande região metropolitana, que abriga a maioria das pessoas no Rio Grande do Sul, da população do Rio Grande do Sul. E essa foi uma grande tragédia, porque pegou muito a área urbana, bairros pobres daquelas cidades, E vocês sabem que geralmente bairros pobres são regiões que têm muitos animais, E até mesmo animais errantes. E isso nós sabíamos que iria ter 2 momentos. O primeiro momento seria o resgate das pessoas, que sempre vai ser prioridade, E o segundo momento seria a grande ação em razão dos animais que lá ficaram e deixaram de ser resgatados. Então, nesse momento, nós reunimos o presidente do Paraná, o presidente de Santa Catarina e, junto com o Conselho Federal, nós realizamos a primeira ação. Qual foi a nossa primeira ação naquele momento? Foi fazer um grande chamado a todo o sistema. Nós estamos falando dos 27 estados da federação, aos presidentes de todos os conselhos do Brasil, para que mandassem equipes para ajudar naquele momento o resgate desses animais.
Graças a Deus fomos atendidos, né? Só pelo nosso conselho, oficialmente, passou 600 profissionais que estiveram cadastrados lá para trabalhar naquele momento, mas até mesmo fora do conselho nós tivemos cerca de 1.000 a 1.500 profissionais de todo o Brasil, e também agradeço muito aos profissionais aqui do Paraná, as doações que vieram aqui do Paraná, porque foram de extrema importância naquele momento. Foi um momento que, para a nossa profissão e para os profissionais que lá estiveram, foi um momento único. Por quê? Porque nós nunca vislumbramos uma tragédia daquele tamanho e nós aprendemos com a própria tragédia de como nós deveríamos proceder. Vejam bem, nós tínhamos um abrigo na cidade de Canoas que nós chegamos a ter cerca de 3.000 animais. Um lugar que não existia, um lugar que foi criado, e ressaltando que a chuva não parava. Esses resgates desses animais eram tirados das águas, mas nós tínhamos que arrumar galpões para abrigar esses animais, porque eles não poderiam ficar na chuva. Então foi uma grande força-tarefa, né? E não só na cidade de Canoas, mas eu me apego muito à cidade de Canoas, porque teve esse grande abrigo com 3.000 animais, e a gente viu o quanto a profissão, a medicina veterinária, foi vista, né? Não só na questão do resgate, mas pela sociedade, a importância do trabalho que ela tem, de resgate de animais, no controle das zoonoses, depois com a baixa dos rios, né? E realmente, nós nunca vimos, eu posso dizer para todos vocês, a união da profissão em todo o Brasil para um único fim, que era resgatar aqueles animais e depois, né, com agora o segundo momento, a questão de doação e também de reintegrar aquelas famílias que não sabiam onde estavam os seus animais. Nós tivemos também uma coisa que foi muito impactante lá, que foi o estado de São Paulo. Aqui eu quero mais uma vez agradecer a cidade de São Paulo, que ela mandou um grande hospital veterinário. Nós tínhamos lá um hospital de campanha, né? Todos os profissionais que trabalham nesse regime de emergência sabem o que é um hospital de campanha. É um hospital que é montado de última hora dentro de um foco para atender aqueles animais. E foi um hospital que trouxe muitos insumos e realizou cirurgias que eram necessárias naquele momento. Então nós vimos realmente o grande trabalho técnico dos profissionais na questão de abrigar os animais, porque não é só a questão, nós temos que aqui estamos falando também para o público da medicina veterinária, não é só pegar o animal, tirar da água e largar no galpão. Nós temos que fazer triagem, nós temos que ver se esses animais estão enfermos ou não estão, se esses animais são idosos, se esses animais são raivosos. Então nós tínhamos esses profissionais num grande galpão e com a chegada dos profissionais, e aqui agradeço mais uma vez a todos os grupos de desastres que vieram ao Rio Grande do Sul, porque foi com eles que a gente conseguiu realmente avançar nessa grande crise. Porque nesse grande galpão nós construímos outros galpões. Um galpão para os animais gestantes, um galpão para os animais infecto-contagiosos, um galpão para os animais raivosos, uma farmácia, e isso tudo, mais uma vez eu ressalto, foi construído no meio do nada. Eram galpões e tendas alugadas que eram feitas do dia para a noite, né, que surgiam, mas pela necessidade que existia de fazer o grande centro de triagem, que foi realmente o que ajudou e ajudou muito a questão animal lá no Rio Grande do Sul. Muito bem. E falando também sobre a questão da saúde pública hoje, após esse desastre, como o CRMV, quais as medidas preventivas hoje para evitar esses surtos de zoonoses após o desastre? Bom, nós temos uma comissão que é muito ativa no CRMV do Rio Grande do Sul, que é a Comissão de Saúde Única, onde reúne profissionais que trabalham na ponta, nas vigilâncias sanitárias, no governo do estado, em prefeituras, que ajudam muito as entidades de como fazer esse diagnóstico, né? Porque o próprio estudo da medicina de desastres, ela contempla isso. Nós temos um momento de emergência, um momento de manutenção e um momento que virá as viroses e as famosas zoonoses. Então isso foi tudo em conjunto com as secretarias estaduais e municipais monitorado. Nós tivemos problema lá de leptospirose, que eram muitas vezes, né, dos ratos que lá estavam e através das águas. Houve, né, uma demanda muito grande na questão e o tratamento dessas enfermidades naquele momento. E agora nós estamos num momento de, vamos dizer assim, de manutenção e também de observação do que está acontecendo, né? Mas eu posso te falar que houve uma grande ação dos
meios oficiais, porque quando a gente fala de saúde pública, nós temos que se referendar aos órgãos oficiais, porque são eles os responsáveis, e que bom que lá no Rio Grande do Sul, nesses órgãos oficiais, tanto na vigilância sanitária do município, dos municípios, como do Estado, nós temos profissionais da medicina veterinária que lá trabalham e são hoje referências. Muito bem. Sim. Então, para a gente encerrar, a gente está fazendo um bate-papo rápido sempre, então, para a gente encerrar, deixa as suas considerações finais e deixa o recado também para os estudantes de veterinária que estão começando o seu curso agora, que estão encerrando, ou até mesmo quem está decidindo pela área que vai atuar, se vai entrar na medicina veterinária. Então, deixa o seu recado para o pessoal. Bom, eu sou um presidente, né, que visitou todos os cursos lá no meu estado, tanto da medicina veterinária como da zootecnia, e a gente tem a compreensão, eu participo muito também de formaturas, né, onde nós laureamos o aluno de destaque de cada universidade. O que eu tenho visto e falado muito aos estudantes, que aproveite o momento da universidade, porque é um momento que a gente ainda tem o direito o direito de errar. Porque após formados nós não vamos ter essa oportunidade. Também aproveite para fazer muito estágio. A nossa profissão é uma das profissões mais ecléticas que nós temos. Onde o profissional, eu posso dizer que mesmo como presidente do conselho, eu não consigo ainda definir quantas áreas de atuação. Mas a última contagem que nós fizemos é que nós poderemos estar trabalhando em 35 áreas da medicina veterinária. E a gente vê e observa muito como presidente, porque a gente anda o Brasil e o Estado, é que tem áreas da medicina veterinária que não estão sendo olhadas pelos estudantes, né? E a gente se preocupa porque tem áreas que estão concentrando muito profissional e outras áreas que pagam e pagam muito bem e nós não temos esses profissionais de ponta. Então, o que a gente diz na vida acadêmica é que façam estágio, que conheçam as áreas da medicina veterinária, para no final, sim, decidir qual o rumo, né, e o que deseja fazer para a sua profissão. E na questão dos desastres, aqui também eu quero fazer uma observação aos profissionais que querem trabalhar nessa área, é que se especializem. A medicina de desastres é uma área da medicina veterinária, uma área muito importante e que vai, né, até mesmo por causa das catástrofes que irão acontecer, não só no Rio Grande do Sul, mas podem acontecer em todo o Brasil, ser requisitados esses profissionais que tenham treinamento e que estão aptos a trabalhar. Então é essa a nossa orientação e colocamos o Conselho do Rio Grande do Sul e todo o Estado do Rio Grande do Sul à disposição aí para quando a gente puder ir novamente conversar. Ok, obrigado então, doutor, pela sua participação. Tivemos informações ali muito importantes e muito valiosas para todo mundo. Então, agradecemos a sua presença nessa entrevista. Tá bom, obrigado. Bom, continuando a nossa série de entrevistas, então a gente vai falar agora com o Dr. Thiago Fraga, ele que é o presidente do CRMV do Mato Grosso do Sul. Então a gente vai falar um pouquinho na questão de RT, de grandes animais e sobre a capacidade, né, que o Mato Grosso do Sul tem de produção animal. Para a gente começar, se apresenta para a gente, doutor, fala um pouquinho de como você chegou na medicina veterinária até chegar na presidência do CRMV do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado aí pelo convite. Meu nome é Thiago Fraga. Eu, desde criança, eu acho que foi aquele sonho que todos nós tivemos de que seria médico veterinário, e esse sonho de criança realmente foi amadurecendo e nunca me vi em nenhuma outra profissão. Os meus avós eram da pecuária, os meus pais são da pecuária, então tem toda uma questão cultural também nessa escolha minha. E sempre foi meu sonho cursar medicina veterinária. A presidência do conselho não foi uma coisa planejada, a presidência do conselho foi um nome conquistado dentro do Estado para você averiguar se aquilo ali seria possível ou não. Então, depois de ter tido esse nome dentro do Estado, é que foi cogitada a possibilidade de se aventurar nessa parte do conselho, e que é muito rico, foram muitos ensinamentos, são muitos ensinamentos, e são duas coisas que o conselho te traz todos os dias: muita experiência e muitas inimizades também. Então isso não tem como, é um órgão fiscalizador, não tem como você trabalhar ali com pautas positivas, é um órgão onde você é obrigado a cumprir com a função do órgão, e é claro que isso não agrada uma quantidade razoável aí de profissionais.
Sim, sempre vai ter, né, alguma coisinha. Exato. E para a gente começar, então, como eu falei, né, o Mato Grosso do Sul ele é caracterizado por ser um grande produtor de animais, né? Então, fala para a gente como é essa questão dele ser realmente um dos maiores produtores, né, de insumos animais. E a questão dos RTs também, que muito se fala em RT, e a gente, como o doutor comentou com a gente antes, os RTs geralmente são para pequenos animais, e no Mato Grosso do Sul ele acaba sendo mais focado em grandes animais. Então fala um pouquinho para a gente ali sobre a produção de animais do Mato Grosso do Sul e a questão do RT. Mato Grosso do Sul tem uma característica única e uma particularidade que isso não é visto em nenhum outro estado do país, e isso inclusive já foi apresentado em algumas CNPs, que é majoritariamente os registros de responsabilidade técnica lá no Mato Grosso do Sul para a parte da produção animal e não para a parte de clínica de pequenos, não para a parte de pet shop, como é o que acontece no resto do país inteiro. Agora, isso tem graças a um incentivo do governo estadual do Mato Grosso do Sul, que ele tem todo um valor agregado nos produtores que se cadastram dentro desses programas oferecidos pelo governo do estado. Então nós temos lá o novilho precoce, leitão vida, frango vida, proleite. Então são vários programas da parte da produção animal que, quando esse produtor se cadastra dentro desses programas, ele tem um valor agregado na venda daquele produto. Então isso é um incentivo muito bom para os produtores. Em contrapartida, para nós médicos veterinários, porque o governo obriga que tenha um responsável técnico, e isso gera uma quantidade muito grande de empregos lá no Mato Grosso do Sul e que foge do restante do país inteiro, que emprega mais a parte de pequenos, a parte de pet e de clínica de pequenos. Lá as nossas responsabilidades técnicas majoritariamente para essa parte de produção, seja da parte de bovino, da parte de suíno, de aves. Então é um estado realmente que possui essa particularidade e que nos traz muito orgulho isso. Levando em consideração, então, a questão do rebanho, né, no Mato Grosso, como que o médico veterinário hoje e também o CRMV, ele contribui para manter essa sanidade e também a qualidade desse rebanho, levando em consideração a relevância no estado da pecuária e a economia? Isso realmente é um desafio para a fiscalização, ainda mais quando fala de fiscalização de rebanho. E nessa parte eu não posso deixar de citar aqui o nosso órgão da defesa agropecuária do estado, que é o IAGRO. Então o IAGRO também tem toda uma relevância de agregação de valor nesse sentido que você fez essa pergunta, que a gente não pode deixar de citar. Mas isso é graças a uma fiscalização muito robusta, tanto da parte do IAGRO quanto da parte do Conselho, para agregar tanto valor assim nessa parte da pecuária. E agora lembrando que tem aí esse novo desafio, que esse ano foi a última vacinação da febre aftosa lá no Mato Grosso do Sul. Então a gente está nesse grupo, e aí agora é um outro grande desafio de intensificar ainda mais essa parte da fiscalização. Mas a gente está com um grupo muito bem preparado, a gente está com uma equipe técnica muito boa lá no estado, na parte da defesa, também com concursos abertos na tentativa justamente de otimizar ainda mais essa situação e apostar para que dê certo. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que o doutor fizesse essas considerações finais, até sobre a CNP, sobre as demandas, e deixasse um recado para os estudantes de medicina veterinária, o pessoal que está entrando, que está se formando, talvez um incentivo para o pessoal que queira ir para os grandes. Então, deixa seu recado para o pessoal. Olha, o meu recado aqui para vocês, estudantes, eu sou professor universitário, eu sou coordenador de um curso de medicina veterinária lá no Mato Grosso do Sul há 16 anos, então vou falar o que eu vejo dentro da sala de
aula todos os dias e que, se eu puder acrescentar um pouquinho na vida de vocês, seria esse o meu recado. O poder de adaptação que vocês terão que ter no mercado de trabalho. Então, a gente vê uma imaturidade cada vez maior dentro das universidades e essa dificuldade de adaptação é uma coisa que tem nos assustado muito. Então, se quer realmente uma sucessão, se quer realmente ser bem-sucedido aqui no mercado de trabalho, essa adaptação ela tem que ser fundamental para o profissional. Então, adaptação com o novo, adaptação com aquilo que você não gosta, adaptar com aquilo que você acha que não é o ideal naquele momento, até chegar àquilo que você considera ideal. E eu vejo que essa falta de maturidade dentro das escolas de medicina veterinária está tendo uma dificuldade muito grande nessa questão da adaptação. Então, se eu posso acrescentar um pouquinho aí na vida de vocês, seria isso. Desejo um sucesso absoluto nessa escolha de vocês. Eu sou suspeito para falar, porque tudo que eu tenho é graças à minha profissão, é graças à medicina veterinária. Então, sou muito suspeito para falar da minha profissão, porque eu sou apaixonado pela medicina veterinária e espero que vocês consigam realizar todos os seus sonhos financeiros, todas as suas conquistas com essa escolha que vocês também estão tendo como a que eu tive. Sobre a CNP, uma CNP extremamente produtiva. A Câmara Nacional de Presidentes ela é muito rica, porque você coloca ali o debate e os pontos críticos de todo o Brasil, de todas as regionais. Então, o que é um ponto crítico numa outra regional, você traz a experiência da sua, de como resolveu aquele problema. Então, é um momento único de todos os presidentes trocarem uma ideia desses pontos mais sensíveis para tentar reproduzir, para tentar levar isso de uma maneira mais otimizada para a sua regional. E essa CNP está muito produtiva, muito boa. O Sasaki está de parabéns. E claro que não só o Sasaki, toda a equipe técnica dele, ele está de parabéns. E isso, é claro, é um grupo, é um trabalho coletivo, não é só o Sasaki, mas em nome dele eu parabenizo aí todo o Paraná. Muito obrigado. E vocês também, porque é a primeira CNP que eu vejo, até nisso, a equipe do Sasaki pensou, é a primeira CNP que eu vejo grupo de alunos, grupo da graduação, numa CNP tão engajado assim, e isso é muito bom, a gente vê a graduação tão engajada numa situação como essa, que geralmente o conselho passa tão despercebido dentro da graduação, e vocês aqui com um pensamento completamente diferente do resto do país. Parabéns mesmo. Obrigado pelos elogios, em nome da equipe agradeço. Então, pessoal, esse foi a nossa conversa com o presidente do CRMV então, do Mato Grosso do Sul. Agradecemos a sua participação, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado e parabéns aí, viu? Conversando mais um pouco, então, com os presidentes, a gente vai conversar agora com o Dr. Miguel Ferreira Cavalcante Filho, ele que é presidente do CRMV lá do Piauí. Então, ele vai trazer informações ali sobre a área que ele representa ali, com algumas curiosidades, qual que é o principal rendimento da região. Mas antes, fala um pouco do doutor para a gente, como você decidiu pela veterinária e como foi até chegar na presidência, né, do CRMV do Piauí. Olha, eu costumo dizer que sou veterinário do útero, né? Porque minha família toda é rural, meus pais são de roça, eu deixei a roça para estudar, mas a roça não me deixou, eu estou voltando a ela constantemente, e até chegar à presidência, não se faz presidente de gaveta. Um veterinário não é feito tirado de uma gaveta, nem muito menos para responder pela categoria de veterinário. A gente passa muitos anos estudando, depois muitos anos lutando com desafios, tirando proveitos e bons frutos, e vai se formando, vai se moldando, e a gente é mais assim como argila, né? Que mole e que vai sendo moldado na mesa do oleiro, que para mim é Deus, até chegar ao ponto de assumir um posto desse, de responder por uma categoria de médico veterinário e zootecnista de um estado. É muita responsabilidade, mas também é um grande orgulho. A gente é um trabalho honorífico, não há pagamento nenhum, mas a gente tem um sonho a correr atrás, que é entender que o serviço veterinário ele é super importante para a humanidade. Se ele for tirado da sociedade, a humanidade entra em colapso. Isso é que é a verdade. A gente vê muito, e eu fico atento a esses momentos, quando um serviço desse é retirado, o que acontece? Só o exemplo,
A carne brasileira, quando ela é devolvida da exportação de volta, às vezes o navio volta do meio do mar porque deu vaca louca, porque deu... Assim, vá atrás do que aconteceu. Por questões econômicas, por questões políticas, às vezes, é retirado do serviço veterinário. E vocês estão aqui para aprender isso como estudantes. Não se tira o veterinário das suas atividades fundamentais, que você quebra a sociedade, além de matar o homem e a mulher. Muito bem, doutor. E falando também, então, sobre as principais atividades na região. Quais são essas atividades e como é essa preparação para o mercado de trabalho também? Então, o estado do Piauí, ele é um estado pequeno, uma população também não tão grande quanto aqui a do Paraná, mas ele é bem regionalizado assim nas potencialidades de produção animal e tanto quanto para a atuação do médico veterinário. É claro que na capital e em Parnaíba, que é uma cidade litorânea, o que mais se tem de atividade veterinária é o pet shop, é a clínica de pequenos animais, né? Mas tem regiões que atuam com produção de bovino, de corte, de leite. O principal rebanho do Piauí é a caprinocultura, é o caprino, tem a galinha caipira, peixe. O Piauí é o maior produtor de mel e maior exportador de mel do Brasil, mel de abelha, né? Então, são um leque de atuações para o veterinário que são preparados dentro da faculdade, reconhecendo essas potencialidades. Embora a universidade e as faculdades ainda pecam um pouco em não considerar o mercado, para a partir desse mercado, criar o currículo das suas grades de formação veterinária e zootecnia, a gente tenta também dizer como é esse mercado para que você, enquanto estudante, vocês enquanto estudantes, conheçam e para onde vocês estão indo e escolham quanto mais cedo possível o que vocês querem fazer. Então, o Piauí é um estado que também tem muitos produtos que são que são ainda da exploração manual, né? Como o caju, a castanha, como ainda é do extrativismo vegetal. Isso é uma cultura importante, não é da veterinária, mas é uma cultura importante. E assim, é um leque de atuações importantes que o veterinário tem a fazer. O veterinário tem uma tendência muito forte de ficar na cidade, na capital, no local, no urbano, porque é onde circula mais dinheiro, mas existem campos que são completamente descobertos no meu estado. E assim tanto quanto no Brasil. Por exemplo, a odontologia veterinária ela é totalmente descoberta. A veterinária para os animais silvestres, você não encontra ninguém, muito raro encontrar alguém que faça alguma coisa. Até veterinário para os grandes animais, o obstetra, o veterinário para ruminantes, então são raros. Existe uma concentração muito grande para pequenos animais, especialmente cães e gatos. Né? Isso é bom, claro que é bom, mas tem áreas completamente descobertas, independente do Estado brasileiro. Isso acontece aqui no país. Então, a gente teve uma boa explicação sobre a sua região, né? Então, eu vou pedir agora para o doutor fazer as suas considerações finais, falar um pouco sobre como foi a participação na CNP também e deixar o seu recado para os estudantes, o pessoal que está decidindo pela sua carreira agora, que área vai seguir. Então, deixe seu recado para o pessoal. Então, saudando a todos vocês, estudantes aqui de Ponta Grossa, e levando esse exemplo de vocês como uma ferramenta para o meu estado, porque eu me relaciono muito com os estudantes, tenho vários orientandos, e essa é uma ferramenta muito interessante, onde vocês querem mostrar para os colegas de classe, apesar de ser ainda aqui é um trabalho de extensão, o valor é mostrar para onde você está indo, né? E quando todos ou muitos olham para o mesmo ponto, esse ponto se torna iluminado. Então vocês, na verdade, estão iluminando o futuro. Lá daqui a 4, 5 anos, vocês estarão no mercado. Então, o estudante de medicina veterinária, assim como eu fui, você procura decidir o que você quer desde cedo. Todas as aulas, não são apenas aulas, as aulas são uma oportunidade de vida, uma oportunidade de trabalho, de futuro. Então, uma aula é um sonho, né? Toda aula você sai dela sonhando.
como se fosse assim um banho de rio. Você nunca se permita perder uma aula, porque aquela água vai passar e você nunca mais tomará aquele banho. Então, desde já, as aulas são, na verdade, chamadas, né? São convites, são oportunidades para você dizer assim, olha, eu vou anotar no meu caderninho isso. Esse aqui é um sonho que eu quero. Você poderá ter vários, mas você vai filtrando e vai se decidindo. Procurem fazer coisas boas, mas a partir do 4º período começa a direcionar o que você quer. O estudante tem que escolher um caminho. É reprodução? É inspeção? É defesa sanitária? É cirurgia? E aí, a partir daí, você vai concentrando o que você quer. Você vai para todo o seminário desta área, você vai para a monitoria dessa área, você vai pesquisar esta área, para que quando você sair da faculdade, você tenha uma bagagem acadêmica e vai dizer, olha, eu sei fazer isso, embora acadêmico, eu treinei nisso. Então, não é qualquer emprego, não é qualquer dinheiro que eu recebo, não. Eu sou capacitado nisso, embora seja apenas ainda um graduando, né? E procurem, na vida de vocês, juntar 3 coisas importantes para a vida profissional. O conhecimento, as habilidades e a atitude, que é o comportamento. Não adianta só você ser o as da reprodução, da cirurgia, o melhor aluno de conhecimento, mas não tem habilidade nenhuma. Você não tem memória tátil, você não tem abordagem, você não tem diagnóstico, você não tem semiologia, é ter habilidade de olhar, de analisar e depois comportamento, ter atitude. É decidir se faz, se não faz, é você se diferenciar daqueles que não são médico veterinário. Eu até dei um exemplo ali fora, é aplicar uma injeção, tá, é uma injeção, mas você tem a capacidade de avaliar primeiro se aquele músculo, se aquele animal, ele recebe a injeção mesmo. E decidir, não vou aplicar, vou mudar a fórmula do medicamento, porque a intramuscular não dá para esse animal, embora você esteja mandando, embora a literatura esteja dizendo. Ou seja, você tem que se juntar essas 3 colunas importantes, né? Esses 3 motores que movem um bom animal, um bom médico veterinário, um bom zootecnista também, e principalmente uma pessoa cidadã, socialmente responsável, justo, igualitário, humano, responsável e feliz, né? E não se preocupem, sonhe muito, porque nenhuma realidade virou realidade se não começou com o sonho. É assim mesmo que a gente vive, é sonhando mesmo. Isso aí, obrigado pelas palavras, doutor. Então, esse foi a nossa conversa com o doutor Miguel Ferreira Cavalcante Filho, presidente do CRMV do Piauí. Obrigado pela sua participação, doutor. Muito obrigado a vocês. Felicidade. Parabéns também. Continuando então o nosso papo com os presidentes dos CRMVs, a gente está conversando agora aqui com o Dr. Jadir Costa Filho, ele que é presidente do CRMV do Distrito Federal. Obrigado pela presença. Se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre o doutor, como chegou na veterinária e como chegou na presidência do CRMV do Distrito Federal. Bom dia, obrigado pelo convite, pela participação, muito importante estar falando com todos vocês. Eu acho que, como todo veterinário, a gente tem aquele sonho de infância, aquele cuidado, aquele carinho pelos animais que nos leva a formar. Então, uma coisa que nunca tive dúvida sobre o que eu queria trilhar e acabei entrando na medicina veterinária, trabalho com saúde pública há mais de 20 anos, então é um ramo que eu trabalho atualmente. Sim. Como o doutor é do CRMV do Distrito Federal, a gente pode falar um pouquinho sobre essa interlocução, né, que o CRMV acaba tendo com o poder legislativo ali, né? Como a gente fala, o CRMV ele não é um órgão político, mas ele acaba dependendo da política, né, da legislação, para poder colocar ali o que é discutido em pauta, as suas ações, para elas poderem virarem leis e serem executadas, né? Então fala um pouquinho para a gente como que é essa interação, né, CRMV e legislação. É muito importante o pessoal entender que os conselhos estão de olho nos anseios dos profissionais, seja formalmente, através de demandas oficiadas pelo nosso conselho, seja através de redes sociais, que a gente acompanha isso aí, estamos atentos. Então, eventualmente, alguma legislação, algum decreto, alguma resolução que seja criada pelo Legislativo que vá de encontro aos interesses profissionais, a gente tem que estar atento. Então, uma das coisas seria, efetivamente, a partir da promulgação ou da criação de legislações que não são favoráveis à nossa classe, a gente agir, a gente bater na porta do Legislativo, do deputado, do autor, falar, explicar qual é a nossa função.
E outro fator seria, através de câmaras técnicas, grupo de trabalho, a gente antes se antecipar àquele fato. Então, vou dar um exemplo aqui. Foi criada uma legislação num estado que é desfavorável aos animais, à nossa categoria. Então, a gente, dentro do nosso estado, procura se antecipar, procura o legislativo, o legislador, para que justamente o nosso estado saia na frente e que uma legislação saia favorável à nossa classe. Sim. Muito bem, então, doutor. Falando ainda sobre isso, né, sobre essa interlocução, como é a contribuição e como é essa participação? Tá. Normalmente, a gente cria câmaras técnicas que trabalham com vários setores específicos. Câmara de equidicultura esportiva, de sinofilia e dentre outras várias, cirurgia de pequenos animais, odontologia. Então, cada uma dessas câmaras, ou proativamente através do interesse, do entendimento deles sobre aquele assunto, eles procuram ver o que está indo, o que deve ser feito, o que deve ser criado de legislação para justamente colocarmos em prática. Ou então, via conselho, diretoria, plenária, a gente procura isso aí. Mas o importante é saber que os estudantes é uma parte fundamental. Amanhã vocês estarão no conselho, estarão trabalhando. Então, procurem entender o conselho, procurem entender qual é a função do conselho, a nossa necessidade para a sociedade, através de fiscalização do profissional. Você é um excelente profissional que se capacita, que trabalha direitinho, mas talvez o colega ao lado não seja. E talvez esse colega ao lado faça mal para a sociedade. Então, esse é nosso dever, nossa fiscalização. Então, você, estudante, procure entender qual é a nossa competência, para que serve um conselho de uma profissão regulamentada e entre. Procure o seu regional, procure saber de câmaras técnicas, daquele assunto que você tem interesse e entre no sistema. É muito importante para a gente. Uhum. E falando a respeito da sua região, ali do Distrito Federal, né? Quais que seriam, então, os desafios futuros ali para o CRMV dessa região? Quais seriam as demandas? Porque é uma região, como a gente falou, que vai acabar sendo mais na questão de leis, né? Então, quais seriam essas demandas, esses desafios futuros ali para a sua região do seu CRMV? Em particular, para a região do Distrito Federal, igual você falou, muito bem, nós temos um acesso mais facilitado, até logisticamente, geograficamente, aos 3 poderes nacionais. Então, é mais fácil para a gente fazer essa interlocução. Mas, em relação aos colegas, aos profissionais que já estão atuando na nossa região, talvez seja o entendimento dos vários setores produtivos da medicina veterinária. A maioria de nossos colegas, isso reflete em muitos estados do Brasil, procuram entrar no mercado de trabalho no mercado PET, que é um mercado grande, em expansão, ainda cabe muita gente, mas só que talvez o nosso profissional, e principalmente aquele que está entrando no mercado agora, que está se formando, deva buscar outros setores. Existe um leque enorme na medicina veterinária, mais de 80 setores que o colega pode atuar. Então, não se feche. Seja um especialista, um generalista, não feche os olhos para uma capacitação, para uma mudança uma guinada na sua direção profissional. Isso que é o mais importante. Ok, obrigado pela sua participação. Então, doutor, deixa então seu recado final, sua consideração final, e deixa um recado para os estudantes de medicina veterinária que estão ali terminando o seu curso ou até no meio ali ainda. Meus futuros colegas, não se fechem. Eu sei que muitas vezes a gente tem uma paixão, um gosto por algum setor da medicina veterinária, mas se pintar uma oportunidade, uma nova capacitação, procure fazê-la. Entre de cabeça mesmo para aquilo que você gosta, mas não feche os olhos para outras situações que possam aparecer. Como a gente diz lá na nossa terra, né, tá passando um cavalo arriado aqui, por que não subir nele, né? Poderia deixar também as redes sociais, ou como encontrar, como, né, ter esse contato com o CRMV do Distrito Federal? Principalmente através do site crmvdf.org.df.br. Através daí vai acessar nossas redes sociais, vai ter conhecimento sobre a nossa atuação. Tá, ok, então. Muito obrigada. Obrigado. Isso aí. Falou, meu. Obrigado. Tchau, parabéns. Tchau, obrigado. Bom, pessoal, agora a gente vai conversar com a Francisca Neide Costa, ela que é editora-chefe da revista do CFMV e também é conselheira nacional.
a gente vai conhecer um pouco sobre a revista do CFMV, a qual ela faz a edição. Bom dia, obrigado pela presença. Fala um pouquinho então sobre a revista, como que funciona essa revista, como que está o formato dela atual. Então, a revista CFMV ela passou por uma nova modelagem, né? E esse novo número, né, que vem aí com maior conectividade, 100% digital, 100% online, ela vem com o lema Uma Visão para o Futuro. Então, é uma revista que permite que todos os públicos tenham acesso a ela. Você pode baixar a nossa revista pelo celular, pelo notebook, todas as vias de acesso possíveis, vocês têm a nossa revista na palma da mão. O mais interessante hoje é que o público consegue interagir com as matérias da revista. Então, você pode contribuir com a revista, se cadastrando lá, né, na revista, dizendo quais são os assuntos de interesse para que você receba esses assuntos, digamos assim, de uma forma personalizada, diretamente, especificamente com o interesse do público. Então, e fala pra gente quais são os temas principais abordados, como esses temas dentro da revista. A revista, hoje, nós temos, ela tem 8 sessões, né? Nós temos uma sessão onde ela começa com a palavra do presidente, em seguida vem com uma entrevista especial e com 4 colunas fixas. Essas colunas, elas abordam os assuntos de saúde única, de clínica, agronegócio e ética e interação profissional. Então, são as 4 colunas. E temos também a seção que trata de profissionais do futuro, né, onde a gente vai falar sobre carreira, sobre ensino, sobre inovação na formação do profissional. Além disso, nós temos também as sessões de Web Store, onde vai abordar aqueles assuntos que são importantes, mas que a gente dá só uma notícia rapidinho para o profissional, para chamar a atenção que aquele assunto é importante. E a seção de suplemento científico, né, que é onde você pode enviar seus artigos de revisão, artigo científico, produtos gerados de inovação ou de algo realmente de invenção e submeter a revista para publicação no suplemento científico. E como que é essa participação do público e também como que a gente faz para receber esse conteúdo, como que o público, né, consegue participar dessa revista também? A revista hoje ela é de fácil acesso, então você pode ter acesso a ela pelo site do CFMV, pelo site da própria revista, pelo Instagram do CFMV, pelo e-mail da revista enviando suas sugestões, se inscrevendo lá no link da revista, tem lá uma parte onde você pode se inscrever e mandar seu e-mail, as suas sugestões e contribuições. Pode interagir de 2 formas, as matérias elas vêm não só conteúdo escrito, ela vem também conteúdos, se a pessoa não está com tempo de ficar lendo a revista, né, você pode ouvir a revista, ela vem em áudio, né, então eu posso ouvir aquela matéria enquanto eu estou fazendo alguma coisa, ou seja, a gente está dando todas as oportunidades e possibilidades do público, de fato, interagir com a nossa revista e fazer uma imersão e conectividade com as matérias do sistema, né, na área da veterinária, da zootecnia, e dizer o seguinte, que a nossa revista também, ela recebe contribuições de outras áreas que interagem com a veterinária e com a zootecnia. É isso aí, pessoal. Então a gente vai deixar o link de como acessar a revista na descrição, a gente vai deixar nas redes sociais também. E é importante que todo mundo conheça, porque é uma fonte de conhecimento, tanto para quem já é formado, tanto para quem já está quem está no curso ainda. Obrigado, Francisca, pela presença, pela sua participação. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar falando aqui da revista, estar falando aqui para os alunos, vocês da academia, que nos enviem sugestões, matérias, artigos, divulguem entre os seus colegas, divulguem para os professores e nos grupos que vocês interagem. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse importante produto de comunicação do sistema CFMV e CRMVs para os profissionais, para a sociedade, para a academia. Muito bem, obrigado pela participação. Obrigada.
Bom, pessoal, agora a gente está conversando aqui com a doutora Ana Elisa Almeida, ela que é presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. A gente vai conversar com ela um pouco sobre as demandas do Conselho Federal. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos cursos de medicina veterinária também, né, da demanda, da alta demanda que está tendo sobre formações de novos profissionais. Então, a gente queria que a doutora se apresentasse um pouquinho para a gente, falasse um pouquinho sobre a doutora, como chegou na medicina veterinária, como chegou na presidência. Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui batendo um papo com vocês. Eu sou Ana Elisa Almeida, estou presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, inclusive como a primeira mulher, né? Aí eu me dirijo às mulheres da medicina veterinária como a primeira mulher a presidir o Conselho Federal, já que nós somos, inclusive, a maioria, sabe? Nós já somos 58% dos profissionais inscritos no Conselho. Então, vocês vejam como nós mulheres já estamos assumindo os nossos postos de protagonista. Né? Eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia, fui professora durante 34 anos de anatomia, que eu sei que é uma disciplina que todos gostam, né? É a primeira que recebem vocês quando ingressam no curso. E fui, ao longo da minha vida profissional, iniciei na política profissional como presidente da Sociedade de Medicina Veterinária da Bahia, que é a entidade que faz a parte social e científica da classe. E aí fui convidada pelo presidente da época, do Conselho nosso Regional Bahia, para ser secretária-geral. E aí eu ingressei no sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. Após a minha passagem como secretária-geral, fui para a presidência do Conselho também como a primeira mulher, incentivando, inclusive, que outras mulheres assumam também esta posição. Então, eu fui por 2 mandatos presidente do Conselho da Bahia. E na última gestão do último presidente, Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, ele nos convidou para integrar a sua diretoria na condição de vice-presidente. Então, foi uma oportunidade que eu tive de conhecer mais agora a nível nacional o funcionamento do sistema. E aí eu fui vice-presidente ao longo de 3 anos e fui convidada e tive o apoio dos colegas, porque a eleição é feita pelos presidentes dos regionais, a ser candidata à presidência do federal, que muito me honra. É um desafio grande, né? Um desafio diário, são desafios diários, mas muito gratificante poder contribuir para a minha profissão, a qual eu escolhi por vocação e por amor. Eu tenho um histórico, embora eu seja de Salvador, eu sou soteropolitana, mas eu tive toda uma ligação no meio rural, né? De pai, de avô. E aí eu me identifiquei muito com a área e disse, não, eu tenho que entrar nessa linha, eu vou ser médica veterinária. E há 40 anos, né, quase, eu me formei em medicina veterinária, que é a profissão que muito me orgulha. Então, muito bem. E assim, a senhora falou sobre a questão da feminilidade, né? Sobre isso, quais os principais desafios da medicina veterinária para a mulher hoje, para a profissão, para, né, poder representar essa profissão ali? Olha, sempre a medicina veterinária, historicamente, era uma profissão masculina, né? Então, eu me lembro que no início, a minha turma mesmo já teve mais mulheres, mas no início a gente via turmas que eram predominantemente de homens, né? Tinham pouquíssimas mulheres. Hoje, a situação já mudou. Hoje, a gente conta nos dedos os homens que fazem medicina veterinária. Eu tive a oportunidade de ser professora, eu tinha turma que só tinha mulheres, era um homem na sala. Então, hoje as mulheres já estão, já despertaram, né, e já estão conscientes de que nós podemos sim, não existe mais barreira. Pode até ter barreira ainda da tradição da sociedade que olha, não, como é que uma mulher pode fazer a medicina veterinária no campo? Como é que ela vai derrubar? Como é que ela vai fazer uma contenção? Pessoal, isso não somos nós, nem um homem vai fazer, entendeu? Então, a gente tem que... Então, eu digo sempre às mulheres, não existem mais, a depender da gente, barreiras. Hoje a gente tem mulheres trabalhando no campo, em piso de fábrica, coordenando equipes, no comércio, na clínica, na pesquisa, em todas as áreas que
são muitas, eu digo que nós somos uma profissão, mas são mais de 85 áreas de atuação. Então não existe mais limites para a mulher. Lógico, existe ainda um certo, não é preconceito, vamos dizer assim, uma certa dificuldade em termos de igualdade de gênero, talvez ainda por um resquício do passado, mas eu acho que nós estamos cada vez mais avançando, né? Então hoje a gente já vê que a mulher já está ocupando espaços de liderança, né? Comandando equipes e vamos aumentar cada vez mais. Sim, muito bom isso, gente. Falando sobre a questão de fechamento hoje e abertura de novos cursos relacionados à medicina veterinária, qual o impacto dessa questão? Essa é uma das maiores preocupações do sistema, Conselho Federal, Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. Nós não somos contra a abertura de cursos, muito pelo contrário. O problema é a qualidade desses cursos. Não só a qualidade, mas também o acompanhamento desses cursos, porque entendemos que o exercício profissional ético, competente, ele inicia com a formação de qualidade. E aí eu pergunto, como que um profissional que foi preparado, treinado, sem um contato diário, sem um treinamento em exercício, pode oferecer à sociedade um bom serviço, pode responder e atender às demandas da sociedade? Então, nos preocupa muito e nós estamos constantemente em conversas, em tratativas com o Ministério da Educação, porque, embora nós façamos parte, inclusive, da comissão que aprecia as autorizações, que a gente faz relatório, a nossa comissão de ensino, dos cursos que pedem autorização, nós não somos deliberativos, nós somos consultivos. Então, a gente mostra as condições do curso, mas quem decide é o MEC. E isso a gente, às vezes, encontra uma certa resistência, porque são grupos econômicos, não é? Eu disse, inclusive, ao ministro, eu acho que o EAD é uma inclusão, mas do jeito que está fazendo, não está fazendo uma inclusão. Está fazendo um estelionato intelectual, porque as pessoas vão em busca de conhecimento, mas eles não recebem o conhecimento necessário para que eles se engajem no mercado de trabalho. E o que é que a gente está vendo aí? A gente está vendo profissionais que não se encaixam, que não se enquadram, que não se adequam, e aí a gente vê vários problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Pessoas que não encontram, né, guarita no mercado de trabalho e ficam desesperados. Então, a gente está trabalhando para barrar isso. Inclusive, nós estamos agora desenvolvendo um projeto de acreditação dos cursos. Ele vai ser voluntário, esse projeto, né? As universidades vão participar, aquelas que quiserem, e a gente vai dar um selo de qualidade, porque aí vai ser um indicativo, inclusive, para aqueles que desejam fazer o curso de medicina veterinária e escolham o curso que seja de qualidade. Né? A medicina veterinária é uma ciência que trabalha com a vida. E quando a gente trabalha com a vida, a gente precisa sentir, a gente precisa ouvir, a gente precisa olhar. Se entre a gente e o nosso paciente tem uma câmara, tem um computador, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como. Entendeu? Eu vivi um período na época da pandemia, eu ainda era docente, e eu vi a dificuldade que foi. E a gente não estava fazendo, que não era EAD, né? Nós estávamos fazendo aula remota. Eu vi a dificuldade que os nossos alunos tiveram, tanto que eu não tive a oportunidade de ir para a sala de aula porque eu me aposentei. Mas os colegas professores que foram sentiram assim, uma dificuldade muito grande, e os alunos também, de se adaptarem ao presencial, que não teve o contato, né? Se der uma aula de anatomia por slide, né? É complicado, entendeu? Então, assim, nós estamos trabalhando veementemente para combater o EAD. Nós não queremos um curso 100%. Mesmo aquelas disciplinas que são da área humana, tem que ter esse contato. Né? Até a sociologia, a extensão rural, precisa, o profissional está no nível do campo, precisa colocar a botina. Ontem eu participei de um evento de Elas no Agro, e a jornalista estava falando que até para o jornalista comunicar o agro, a gente precisa primeiro entender o agro para poder responder.
Então é a mesma coisa com a veterinária. A gente precisa colocar a botina, ir para o campo, sujar a botina, para poder dizer que aprendeu. Deu. Entendeu? Só assim a gente pode afirmar. Não, eu sou médico veterinário. Então, pessoal, vocês que estão buscando ser médico veterinário, que é uma profissão linda, porque a gente trabalha com a vida, e não só com a vida humana, ou com a vida animal. A gente trabalha com a vida humana, com a vida animal, com a vida ambiental, com a vida vegetal, porque hoje o conceito de saúde única inclui, inclusive, a vida vegetal também. É preciso a gente ter conhecimento, é preciso a gente ter prática, é preciso a gente ter contato, a gente precisa treinar. E vocês continuem nessa linda formação de ser médico veterinário, porque ser médico veterinário é ser médico com V de vida, é ser médico com V de valor e é ser médico com V de verdade. Nós somos médicos veterinários. Sim, a gente entende, né, essa parte de realmente a gente está mexendo com vidas, né? Como a gente fala sempre, hoje em dia não é só mais um animal, é um membro da família e até mesmo em questões de agronegócio. Não se trata só do animal da fazenda. Esse animal ele pode contrair doenças, então tem que tudo estar entendido, né? E ainda falando um pouquinho sobre essa saturação, o que a doutora acha de uma sugestão que foi dada de fazer uma prova para o médico veterinário poder exercer a profissão? Porque, como foi falado, existem muitas faculdades. A gente estava vendo aqui que no Brasil tem mais de 530 cursos de medicina veterinária. Então, isso ele vai formar pelo menos 10 mil veterinários por ano no Brasil, né? É um grande número. E, como foi falado também, tem a questão das faculdades, algumas não serem faculdades boas, que só estão ali, tipo, vendendo o diploma praticamente. Então, seria importante fazer, quem sabe, uma prova de validação do diploma, como a OAB faz com os advogados, por exemplo? Bruno, nós já estamos com um projeto de lei tramitando no Congresso para instituir o exame de proficiência, por entendermos ser uma ferramenta importante, sinalizadora da qualidade desse profissional que vai exercer a profissão. Esse projeto já passou em algumas comissões, não é? Já tivemos o aval, inclusive, tanto do autor, lógico, e do relator, não é? Porque entendemos que essa é uma ferramenta importante. A gente precisa ter um parâmetro, a gente precisa ter um balizador que sinalize alguma coisa para a gente. Há uns anos atrás, nós tínhamos, mas foi por resolução que não tem força de lei. Agora nós estamos fazendo por lei, não é? Através desse projeto, que é de um deputado acho que do Rio de Janeiro, e nós entendemos que é uma ferramenta importante, inclusive, para que a gente possa mostrar ao MEC como está a situação do ensino no Brasil. Então, a gente conversou, inclusive, com o ministro, que nós estávamos trabalhando nesse sentido. Ele foi até favorável. E pelo que nós estamos conversando com os deputados, eles também estão sinalizando. Então, eu acho que dentro, em breve... Só que a instituição dessa prova, ela não pode ser imediata, porque precisa que as pessoas tenham conhecimento de que elas vão passar por isso. E eu acho até que, para o profissional, é também uma coisa boa, para ele saber, né, como é que ele está, e em quem ele precisa melhorar. Né? Pode ser até que para a gente, meu Deus, fazer uma prova, e se não passar. Mas é tão bom quando a gente vê até um advogado que diz assim, passei de primeira na OAB. Né? Ou então, até antes de se formar, já passei na prova da OAB. Isso dá um up, né? Dá um tchan na nossa carreira profissional. E traz a qualidade do profissional, entendeu? Então, eu sou super favorável, o sistema é favorável, nós estamos trabalhando nesse sentido, e eu espero que dentro em breve, e vai ser, se Deus quiser, implantado, daqui a 5 anos eu acho que não pega mais vocês, não. Talvez. Falta pouco pra gente ainda. Mas é aquilo que a gente falou, não é que a gente não quer que a pessoa não trabalhe, mas a gente está lidando com vidas, né? Seja a área que a gente for atuar, né? Seja na área de inspeção, na área de grandes, de pequenos, a gente está lidando com vidas. Então, ter essa validação é importante, né? E outra coisa que eu digo sempre, eu digo aos meus alunos, quando a gente se forma, a gente deixa de ser Bruno e passa a ser um médico veterinário. Se você eleva todo mundo à sua profissão. Mas se você faz qualquer besteira,
você também desce com a sua profissão. Então a gente tem uma responsabilidade imensa, não só conosco, mas também com toda a classe a qual a gente pertence, com a sociedade que a gente atende, com os nossos pacientes. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Então ser médico veterinário não é brincadeira. Então a gente precisa ser com qualidade, com competência, com dedicação. A gente tem que passar por 4 letrinhas, pessoal, na formação nossa. A gente tem que ter a palavra ASHE. A gente tem que ter atitude, o A, né? Então a gente tem que querer, a gente tem que ter o H, o C, que é conhecimento, a gente precisa ter conhecimento, o H, a gente precisa ter habilidade, né? E o E é ética, a gente sabe que tem que ter, mas a gente tem que ter entusiasmo. Então fazer a medicina veterinária, fazer com amor, porque a gente gosta. Foi a primeira escolha que nós fizemos consciente. Eu acho que ninguém faz medicina veterinária, obrigada. E eu vejo muita gente, às vezes, dizendo assim, formei em tal profissão, disse a meu pai, está aqui o diploma, mas agora eu vou fazer o que eu quero ser médica veterinária. Já ouvi várias pessoas, quando eu digo assim, a senhora é o quê? Eu digo, sou médica. Eu queria tanto ser médica veterinária. Por que não fez? Porque eu não tive condição, meu pai não sei o quê. Então, assim, você vê que é uma profissão que ela é escolhida por vontade, entendeu? Porque a pessoa quer. Então, isso faz toda a diferença. Sim, é isso aí, pessoal. Ser veterinário por gostar, não pelo dinheiro, por gostar. Por gostar. Isso. E o dinheiro vem, viu? Dinheiro é consequência, mas quando trabalhar você faz, por dinheiro quando não vai você faz a coisa certa, quando você faz com competência, quando você faz com responsabilidade, com certeza, pessoal. E eu vou dizer, a medicina veterinária são mais de 85 áreas, gente, de atuação. Tem áreas onde a gente tem escassez de profissional. Tem áreas que a gente tem um volume maior de profissionais. Então, por exemplo, a clínica de pequenos, cirurgia, essa área mesmo de clínica, ela é bem preenchida. Mas existem áreas que a gente não tem, a parte de psicultura, pesquisa, tem uma série de áreas de atuação que há escassez de profissional. Então, onde é que vai colocar tanto profissional formado? O profissional formado com qualidade, com certeza, ele não fica à deriva. Ele é encaixado. Sim, exatamente. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com a doutora Anelisa, presidente do nosso CFMV. Pode deixar uma consideração final, um recado para os estudantes de medicina veterinária? Eu quero parabenizá-lo por essa bela escolha, né, de fazer a medicina veterinária. Vocês serão os profissionais do futuro. Vocês têm uma responsabilidade muito grande, não é, com a saúde da população, com a alimentação da população. Então, vocês têm essa responsabilidade grande e eu tenho certeza que vocês estão buscando essa formação de qualidade. Não busquem, porque você sabe que os currículos, as faculdades, mesmo aquelas que são de excelência, a gente não consegue, porque tem carga horária a ser cumprida. Mas busquem. Eu sempre digo que quem faz a profissão são os profissionais que exercem. Então, sejam profissionais responsáveis, conscientes, busquem um exercício ético, conheçam a legislação que rege a sua profissão, que eu tenho certeza que essa é a receita do sucesso. Parabéns, contem com o Conselho e digo a vocês vão se formar e vocês estão fazendo uma profissão regulamentada. O que quer dizer isto? Que para exercer a profissão, vocês precisam estar inscritos no Conselho profissional da sua profissão, que no caso nosso é o CRMV. Então, as universidades formam, mas quem habilita o profissional ao exercício profissional é o conselho da sua profissão. Então, para vocês exercerem, vocês precisam estar inscritos no conselho, senão vocês estão fazendo o exercício ilegal. Vocês não são médico veterinário. Então, para isso, você tem que ter uma carteirinha com o seu número de inscrição para que vocês possam exercer. Porque o conselho existe para exatamente fiscalizar o exercício profissional. A gente não defende os interesses, tá, do profissional, os interesses individuais ou coletivos. Para isso existem os sindicatos, para isso existem as outras instituições. O conselho existe para fiscalizar o exercício profissional. Então, nós somos o tribunal de honra. Né? Nós vamos, inclusive, caso haja denúncia ou a gente perceba alguma coisa, a gente apura
e, se preciso, a gente vai ter que julgar esse profissional e ele poderá ser absolvido ou penalizado. Então, a importância do conselho está nisso. Eu tenho que me inscrever no conselho. Sim, obrigatório, para o exercício profissional. Então, estamos esperando vocês, dentro em breve, fazer parte do nosso sistema, né? Se inscrevendo aqui no CRMV Paraná, ou em qualquer outro estado, caso vocês venham para outro estado, porque vocês têm que exercer e estar inscrito no conselho do estado, da jurisdição em que você vai exercer a profissão. A gente não pode trabalhar sem ter essa inscrição. A não ser que a gente passe só 90 dias lá no lugar. Aí a gente pode, passando disso, a gente tem que estar inscrito. Eu posso estar inscrito aqui no Paraná, exercer em outro estado, posso, mas eu tenho que ter minha inscrição secundária lá no outro estado. Isso aí, pessoal. Recado dado para todo mundo, então. E obrigado, doutora... Deixa eu falar uma coisinha aqui. Nós estamos nas redes sociais, o Conselho, o sistema, né? E todos os conselhos regionais, nós estamos em todas as mídias, e o federal também está, porque nós queremos estar próximo do profissional, do futuro profissional, da sociedade. Então, acessem as nossas redes do Conselho Federal, interajam com a gente, tenham dúvida. A gente tem um lema agora que é #Gabinete Aberto. Então, podem mandar mensagem para a gente responde. A gente quer estar próximo de vocês, a gente quer sentir as suas angústias, as suas demandas. Nos procurem. Fiquem com a gente, que vocês vão ver como é legal. Isso aí, pessoal. A gente vai deixar na descrição, a gente vai colocar na tela também todas as redes sociais de todos os conselhos, né, que a gente for entrevistado, o CFMV também. E então, obrigado, doutora Ana Elisa, pela participação com a gente. Foi um prazer conversar com a senhora. Foi um prazer imenso conversar com vocês. E quero que daqui desse grupo e da turma saiam novas lideranças, viu? Nós estamos precisando de lideranças, de novas lideranças, de pessoas. Não que os que estão não tenham ainda a contribuir, temos muito, mas renovar é sempre bom. Então, venham conosco e fortaleçam a medicina veterinária, que é muito bacana. Isso aí. Deixa eu... Pessoal, lembrando, deixa o like, compartilha, comenta e engaja, porque a gente precisa. Valeu, até mais, falou!